Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre os circuitos elétricos? Você já parou para pensar em como uma lâmpada acende? Quando você liga a lâmpada na sua casa, lá no seu interruptor, você já parou para pensar todo o caminho que a energia faz até chegar na sua lâmpada e fazer ela funcionar? A lâmpada ela acende através de uma corrente elétrica, que ela vai ser acionada ou interrompida pelo interruptor, que é o botãozinho que você aperta para ligar ou desligar a luz. Mas quem é essa tal de corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de cargas elétricas, de um ponto a outro, conduzido por um fio metálico, ou seja, um fio condutor. Então, a gente chama de corrente o movimento que as cargas elétricas fazem por esse fio até chegar em um ponto final. Tudo bem? Aqui, no caso, as nossas cargas elétricas estão indo de dentro da bateria em direção à lâmpada para poder fazer essa lâmpada ligar. Para que essa corrente elétrica funcione, a gente precisa de um circuito elétrico, né? O circuito elétrico, para ele estar ligado, ele precisa ser um circuito fechado. E a gente vai ter um fio condutor por onde essas cargas elétricas vão passar, um interruptor para ligar ou desligar, ou seja, abrir ou fechar esse circuito, e um gerador de energia. Aqui no nosso circuito, a gente tem a pilha fornecendo energia química para ser transformada em energia térmica e luminosa para a nossa lâmpada. Existem dois termos, quando a gente fala de energia, muito importantes. O termo condutor e o termo isolante. O material que é condutor, ele facilita a passagem das cargas elétricas, ou seja, ele conduz a energia. Por exemplo, prata, cobre, ferro e ouro, que são usados em fios. Já o termo isolante, como o nome já diz, ele dificulta ou impede a passagem das cargas elétricas, ou seja, ele não conduz a energia. Por exemplo, a borracha, o isopor, a madeira e o plástico. Aqui nessa fotinha, alguns exemplos de fios condutores. Esse fio condutor ele é composto por uma parte condutora, ou seja, de algum tipo de metal, e uma parte isolante, certo? Aqui no caso, essa parte isolante é feita de plástico. Para que serve essa parte isolante? Exatamente para você conseguir manipular esse fio sem levar um choque, certo? Se está isolando, quer dizer que se você pega na parte plástica, você não toca na carga elétrica, né? Porque o material de metal não conduz a carga elétrica para esse plástico. Então, você consegue manipular esse fio sem levar um choque. Alguns exemplos de aparelhos que, quando a gente liga na tomada, formam um circuito elétrico. Todo aparelho elétrico na sua casa, quando você liga na tomada, ele forma um circuito, tá? Vamos supor que você quer ligar o seu ventilador. Você ligou o seu ventilador na tomada e o interruptor dele está desligado. Você tem um circuito elétrico, mas esse circuito elétrico está aberto, né? Porque o seu interruptor ainda não o fechou. Quando você liga, coloca lá na velocidade 1, na velocidade 2, na velocidade 3, você está fechando esse circuito, né, fazendo com que todas as cargas elétricas passem por ele e fazendo esse eletrodoméstico funcionar. Então, só para arredondar o que a gente acabou de falar, o circuito aberto ele não gera corrente elétrica, né? Então, o interruptor, nesse caso, está desligado. Já o circuito fechado, ele gera corrente elétrica, as cargas passam por ele de um ponto a outro, e nesse caso o interruptor está ligado. Aqui um lembrete de uma aula que a gente fez lá no Projeto Maker. Então, a gente tem um gerador de energia, que aqui no caso é a pilha. Nós temos os fios condutores, certo? Que aqui estão unidos. Um interruptor, que vai abrir ou fechar o nosso circuito. E aqui a gente tem um LED, né? Que é o ponto final da nossa energia. Então, quando a energia passa aqui no nosso circuito, estando fechado, as nossas cargas elétricas, a gente tem esse LED aceso. Quando você abre esse circuito, desligando o interruptor dele, a gente tem a interrupção da passagem da energia, ou seja, o LED desliga. A corrente elétrica ela é invisível, mas a gente consegue perceber ela acontecendo em algumas formas. Por exemplo, a gente consegue perceber a energia eólica quando observamos um moinho de vento. A energia mecânica acontecendo quando a gente vê uma montanha-russa, por exemplo. A energia química quando uma bomba estoura.
A energia elétrica quando a gente toma um choque, né? A energia térmica quando a gente dança e sente calor. E a energia magnética também, por exemplo, quando a gente vê um ímã em funcionamento. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E bons estudos. Um abraço. Hoje eu vou ensinar a fazer um labirinto elétrico. Essa aqui é uma experiência muito legal para você fazer na Feira de Ciências, porque dá para as outras pessoas participarem da brincadeira. Bom, tem alguns ingredientes básicos da experiência que são os seguintes. Um pedaço de madeira vai ser a base do seu brinquedo, arame, 2 pilhas de 1,5 volt cada uma, um LED de 3 volts, porque ele vai funcionar com essas 2 pilhas ligadas em série. Então, 2 pilhas de 1,5 volt mais um LED, 3 volts, um LED de 3 volts. Você vai precisar de um pouco de fita isolante e fita adesiva, de um pedacinho de garrafa PET e de ferramentas básicas. Esqueci de falar, de pregos para pregar as coisas aqui na madeira, de tachinha e parafuso. Essas coisas todas você pode substituir conforme o seu projeto. E coisas básicas de ferramentas. Chave Phillips e chave de fenda para parafuso, um martelo, alicate e tesoura. E para ligar tudo isso, um pouco de fio. Como ingredientes opcionais, que eu vou usar nessa experiência aqui, um pequeno alto-falante, esse aqui eu tirei do alarme do carro, e um interruptor. Essas coisas são opcionais. Para essa madeira aqui ficar um pouco mais bonita, eu vou embrulhar em papel camurça. Próximo passo é fazer um tubinho para colocar as pilhas dentro. Para isso você vai usar seu pedaço de garrafa PET e a fita adesiva. A garrafa PET tem que ser cortada em um comprimento que sobre um pouquinho de pilha em cima e embaixo. E aí você enrola bem apertadinho e cola um pouco de fita adesiva. Depois você tem que pregar 2 pregos na ponta desse conjunto aqui. Para o conjunto ficar bem encaixadinho, você tira um pedacinho de papel alumínio, faz uma bolinha pequena e coloca entre as 2 pilhas. Lembrando sempre que a parte positiva tem que encaixar na parte negativa da outra pilha. Agora está na hora de ligar a parte negativa das pilhas em um dos lados do interruptor. Agora eu vou prender um fio de mais ou menos 1 palmo na outra ponta do interruptor. Agora eu vou pegar o alto-falante e o LED. Você pode observar que eles têm uma parte positiva, que está aqui no vermelho, e uma parte negativa, que pode ser o branco ou o preto. Então aqui está saindo a parte negativa da pilha. Eu vou ligar esse fio na parte negativa, tanto do LED quanto do alto-falante. Então eu vou ligar 3 fios juntos. Esse fio que está saindo aqui do interruptor, a parte negativa do alto-falante e a parte negativa do LED. Usando algumas tachinhas, eu vou prender na madeira o alto-falante e o LED. Depois disso, você tem que cortar mais ou menos 1 metro de arame e entortar as pontinhas dele, formando um U bem fechadinho, porque esse U vai ser usado para colocar um parafuso no meio e prender nas pontas dessa tábua aqui, do jeito que eu vou fazer agora. Com o arame preso em cima da tábua, nas 2 pontas, está na hora de ligar os 2 polos positivos do LED e do alto-falante numa ponta do arame. Depois, você tem que cortar um fio de mais ou menos 70 centímetros e ligar no polo positivo da bateria, aquele que a gente não ligou fio nenhum ainda. E aí você pega um arame de mais ou menos uns 30 centímetros, dobra a parte de baixo dele em U, e aqui você tem que deixar sobrar para cima do U mais ou menos uns 10 centímetros. Esses 10 centímetros você vai enrolar em volta do outro arame, formando uma bolinha bem apertadinha. E aí você prende a ponta desse fio, que estava no polo positivo,
aqui no cabinho da argolinha. Bom, o brinquedo está quase pronto e para dar o toque final, eu vou passar uma fita isolante em alguns pontos dele para proteger as conexões e para ficar mais bonito. O brinquedo está pronto, mas antes de testar eu vou explicar como ele funciona e aí você vai entender por que é legal fazer isso na Feira de Ciências. O segredo desse brinquedo é você evitar de ligar o alto-falante e o LED. Bom, o alto-falante e o LED estão com o polo negativo ligados aqui na bateria. Tem um interruptor, mas se o interruptor estiver ligado, eles vão estar os dois ligados aqui. E o polo positivo estão ligados nesse arame. E esse arame pode ser ligado no polo positivo da bateria usando essa argolinha aqui. Então o polo negativo está ligado direto e o polo positivo está ligado no arame e o arame tem essa argolinha aqui em volta. O que acontece quando eu ligo aqui, encosto a argolinha no arame? Liga o alto-falante e liga o LED. E o segredo da brincadeira é você percorrer o arame tentando não encostar e não acionar o alto-falante, que o alto-falante e o LED são dedo duro. Então, no fim das contas, esse arame e essa argolinha aqui acabam servindo como interruptores desse sistema elétrico aqui, desse circuito. E o interruptor, quando você encosta um arame no outro, esse interruptor faz ligar, quando você liga faz barulho no alto-falante e liga o LED, e quando você não encosta em nada, ele fica desligado. E para que eu coloquei esse interruptorzinho aqui no canto? Porque eu posso mexer nele sem fazer barulho nenhum e sem gastar pilha. Se eu deixar ele ligado o tempo todo, vai acabar com a pilha e vai ficar fazendo barulho, enchendo o saco das pessoas. Bom, se você quiser complicar um pouquinho essa brincadeira aqui, é só fazer umas voltas um pouquinho mais complexas. E aí, na Feira de Ciências, o desafio é as pessoas conseguirem completar o circuito do arame, passando a argolinha, sem que esse alto-falante dedo duro faça nenhum barulho e sem que o LED acenda. Eu vou mostrar para você algo que muita gente não conhece, que é chamado de multímetro. Em sala de aula, nós falamos muito em voltímetro e em amperímetro, não é? Que ele tem a função de voltímetro, tem a função de amperímetro e tem também uma função chamada de ohmímetro, que ele serve para medir a resistência elétrica de uma lâmpada, por exemplo. A associação em série. Gente, associação em série é uma coisa muito simples, muito simples. Eu peguei 3 lâmpadas aqui e eu peguei esse suportinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Nós chamamos isso aqui de soquete, tá? Esse suportezinho onde nós colocamos a lâmpada. E note, o fio, ele está desligado aqui da tomada inicialmente. Ó, o fio, nós temos os 2 pinos que nós vamos conectá-lo na tomada. E ao chegar aqui, esse fio se separa, galera. Esse fio se separa. Por quê? Porque um fio irá se conectar a um polo de soquete, e aí o outro se conectará ao outro, e o outro ao outro, e assim por diante, até voltar ao fio que vai à tomada. Então, note, galera, por que você quer chamar de associação em série? Porque quando nós conectamos isso aqui a uma fonte de tensão elétrica, que vai nos fornecer corrente elétrica, essa corrente elétrica necessariamente passará por uma das lâmpadas. Eu vou imaginar aqui uma corrente elétrica contínua para facilitar a explicação, tá? Os elétrons vêm, passam por uma das lâmpadas, sai pelo fio, passa pela outra lâmpada, sai pelo fio, passa pela outra lâmpada, sai pelo fio e vai embora. Entendeu como é que funciona? Bom, então, ó, vamos ligá-lo. Note que as 3 lâmpadas acenderam ao mesmo tempo, tá? As 3 lâmpadas estão acesas ao mesmo tempo. Note que o brilho dessa lâmpada está bem fraquinho, gente. Por quê? Porque essa lâmpada aqui, ela foi fabricada para ser ligada a uma tensão elétrica de 127 volts. Cada uma delas foi fabricada para funcionar a 127 volts, tá? Elas são praticamente iguais. O que acontece? Acontece que quando nós fazemos uma associação em série como essa, gente,
A tensão elétrica de 127 volts, que é aquela que nós pegamos na tomada, ela na verdade está ligada aos extremos da nossa associação. Vou ligá-lo na função voltímetro para tensão alternada. Tem essa ondinha aqui em cima, tá bom? Até 200 volts, porque eu sei que a energia elétrica, né, a tomada, aqui na cidade de Campinas, a tensão é de 127 volts. Então, ó, liguei aqui na saída, liguei aqui na entrada. Quanto que deu? Quanto que está apresentando aqui? Então, nesse momento, olha só, está aparecendo para você aqui, nesse momento está chegando uma tensão essas lâmpadas de 124 volts. Mas note, meu querido e minha querida, que esses 124 volts, quase 125 volts que estava aparecendo ali, era sobre as 3 lâmpadas. Note, se eu ligar aos terminais de apenas uma das lâmpadas, estará sobre essa lâmpada 40 volts, tá certo? Por isso que elas têm um brilho menor, porque elas não estão ligadas a 127. O conjunto está ligado a 127. Entendeu como é que funciona? Ai, Boaro, e se eu desligar uma dessas lâmpadas? O que acontece se uma dessas lâmpadas queimar? Enfeite de Natal, falei para você agora há pouco. Enfeite de Natal funciona assim. Se eu desrosquear uma dessas lâmpadas, gente, isso equivale a interromper o circuito. Por quê? Ó, todas apagaram. Por quê? É como se uma delas tivesse queimado. Desrosquei essa lâmpada vermelha. Ao desrosquear a vermelha, o circuito ele foi interrompido. É como se eu tivesse cortado o fio aqui, ó, causaria o mesmo efeito. Entendeu? Porque ele não passa por aqui, não tem como passar. Ao rosquear novamente a lâmpada vermelha, elas voltam a acender. E se eu desrosquear a verde, Boaro? Ah, se eu desrosquear a verde, Boaro, a vermelha vai acender, porque vai interromper daqui para lá só, né? Nada disso, hein, gente? Tem aluno que confunde isso, nada disso. Se eu desrosquear a verde, vai apagar o conjunto. Por quê? Porque eu preciso de entrada e saída para todos. Olha só, apaguei a verde, apagou tudo. E se eu apagar a amarela, o que vai acontecer? Vai apagar tudo. Apaga tudo. Esqueminha igual a gente faz em sala de aula. Eu estou usando a tomada aqui, né, para acender essas lâmpadas em série, tá? Aqui eu representei uma bateria, mas é assim, os elétrons saem daqui, dão a volta no circuito e chegam aqui, não é? Lembrando que o sentido convencional da corrente elétrica é dotado como sendo o oposto ao fluxo dos elétrons, lembra disso? Então os elétrons saem daqui, dão a volta e vão para lá. Se eu interromper esse circuito em qualquer ponto, todas apagam. Por quê? Porque a corrente elétrica ela vai desaparecer. Tá? Se você desrosquear uma lâmpada ou uma lâmpada queimar, é assim que funciona. Agora, vamos falar da associação em paralelo. Gente, eu desconectei todos aqui, deixei eles sem nenhum, só para fins didáticos, para você entender as ligações como elas são realmente independentes. Da mesma forma, está fora da tomada, obviamente, aqui inicialmente, tá? Então, ó, da mesma forma, você tem os 2 pinos que serão conectados na tomada, claro. E aí você tem os 2 fios chegando aqui a esse interruptor. Então você tem os 2 fios que saem do interruptor. Você vai ligar um em cada polo aqui do soquete, entendeu? Você tem uma conexão para cada uma delas. Eu deixei aqui ó, os 3 fios separados para você ver que cada um vai ser ligado de forma independente aqui no terminal do soquete. E da mesma forma do lado de cá. E os 3 estão ligados ao mesmo fio aqui. Na verdade, não precisava ser 3 fios, gente. Se fosse só um fio que passasse pelos 3, daria o mesmo efeito. Mas, para fins didáticos, eu deixei assim. Tá legal? Galera, muito bem. Montei aqui. Então, agora, olha só. Eu vou acender, já conectei na tomada, e vou acender o interruptor aqui. E, ó, tcharam, pronto. As 3 acenderam. Claro. Note que o brilho é bem maior que no outro caso, né? Por que, Boaro, o brilho é bem maior, professor? Por quê? Gente, porque cada uma das lâmpadas agora está, de fato, ligada de forma independente, por isso chamado de associação em paralelo, de forma independente aos 127 volts. Quer ver só? Vou colocar aqui o nosso multímetro para você ver. Note que a tensão elétrica nesse momento aí está aproximadamente 125 volts. Venho aqui a outra. Também. E essa pequena variação, gente, que pode apresentar, também está associado a como eu estou conseguindo conectar aqui aos terminais desse suporte da lâmpada, tá bom? Ah, que legal, Boaro. Fala pra mim uma coisa, galera. E se eu apagar uma delas? Se eu desroscar essa lâmpada aqui, ó, como eu fiz no primeiro caso, o que vai acontecer? As outras vão apagar, né? Não, claro que não. Elas estão ligadas em paralelo, gente. É uma forma independente. É uma forma muito melhor de você ligar para aplicação tipo nossa casa. Na sua casa, meu querido, quando queima a lâmpada da sala, fala pra mim, a lâmpada da cozinha apaga?
Claro que não, né? Se isso aconteceu, foi uma ligação muito tabajara. Não. Se a lâmpada do seu quarto queima, a da cozinha não está nem aí para isso. Não é verdade? Se você desliga a televisão, a sua geladeira não vai desligar, não faz sentido. As ligações não são em série na nossa casa. As ligações são todas em paralelo. Muito bem, galera. Então, ó, ligamos, associação em paralelo. A corrente elétrica que passa na lâmpada 1, passa outra na lâmpada 2, passa outra na lâmpada 3. As ligações são independentes, claro, como a gente faz. Você ligou a tomada, se uma delas apaga, a outra não está nem aí para isso. Se você ligou a uma tensão de 127 volts aproximadamente, cada uma delas estará sujeita a esses 127 volts. Galera, então é isso. Espero que você tenha gostado. Então, olha, é o seguinte, o meu canal é bastante completo, tem toda a discussão teórica, matemática, física e química, além de experimentos, tá? Então eu deixo aqui um link para você cair na playlist. Vou deixar aqui um link para você cair na playlist dessa parte da matéria, que chama Eletrodinâmica. E aí eu deixo aqui para você outros links de outros experimentos. Não se esqueça, inscreva-se no canal, dá joinha nos vídeos, compartilhe esses vídeos, dá a força que você puder dar para o professor aqui, que tem a intenção de levar o ensino de ciências totalmente grátis, sempre foi e sempre vai ser.